Então, a gente começa, antes de entrar nos documentos, tem alguns conceitos importantes que é necessário compreender, porque os termos vão aparecendo nos documentos e se a gente não tem a devida e correta noção sobre o que eles representam, a gente pode ir tendo um conceito errado. Por exemplo, o que me motivou a trazer essa palestra aqui, esse tema, é justamente quando se fala em interpretação da Bíblia, em buscar o sentido literal. Hoje nós não entendemos o que é sentido literal, segundo o que a igreja diz que é o sentido literal de um texto bíblico. Então é um pouco desses conceitos que eu gostaria de trazer para vocês. Mas antes desse conceito do sentido literal, temos ainda inspiração e autoria. E para ficar mais correta a minha explanação, eu trouxe os textos dos próprios documentos. Para esses conceitos eu utilizo o próprio catecismo, que diz assim sobre inspiração e autoria: Deus é o autor da Sagrada Escritura, ao inspirar os seus autores humanos, age neles e por eles. E assim nos dá a garantia de que os seus escritos ensinam sem erro a verdade da salvação. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Então, o que é inspiração? É o ato de Deus colocar por meio de homens a sua palavra. É como se dá isso? Bem, não precisamos tentar entender como se dá isso. O texto aqui é bem claro. Sobre a autoria da Bíblia, ele fala que é uma dupla autoria. Deus é o autor da Sagrada Escritura, mas o autor humano também é autor. O autor humano escreve, de posse das suas faculdades e capacidades, tudo aquilo que Deus inspira. É claro que a gente não pode entender essa inspiração como um ditado, Deus soprando, igual está na ilustração aí, que é de São Mateus. Isso é um modo alegórico da gente imaginar. Mas o autor humano não fica ouvindo vozes e vai pôr por escrito. Isso a gente vai ver nos documentos que eu vou apresentar aqui, que dizem que o autor humano utiliza as suas próprias faculdades. Tá? O que a inspiração é a garantia do que o homem não ensina o erro. Correto? Passamos então aos sentidos do texto, esse outro conceito fundamental. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos na Sagrada Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, subdividindo-se este último em sentido alegórico, moral e anagógico. O sentido literal é o expresso pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, segundo as regras da reta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. Olha só, o sentido literal é aquele descoberto pela exegese. Guardem isso que vai ser importante. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos assim. Eu não vou entrar muito no sentido espiritual, que não é o objetivo aqui. O principal é o literal. A letra ensina-te os fatos. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer, e a anagogia, para onde deves tender. A anagogia é o fim último do homem, a eternidade. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de mais nada, estar atenta ao que Deus quer revelar por meio dos autores sagrados para nossa salvação. Aqui nessa frase está
a descrição, a definição de sentido literal. É o que Deus quer revelar por meio dos autores sagrados para a nossa salvação. Então são 3 coisas. É o que Deus quer revelar. É por meio de autores humanos. E é para a nossa salvação. Então esse é o sentido literal do texto que a gente deve buscar ao interpretar a Sagrada Escritura. E o que vem do Espírito não é plenamente entendido senão pela ação do Espírito. Então, até no ato de interpretar a Sagrada Escritura, deve haver uma inspiração, tá? Não é meramente um ato humano também. Como Deus falou por meio de homens e à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os agiógrafos é o autor humano, realmente quis significar e que aprove a Deus manifestar por meio das suas palavras. Bem, entramos aqui nos documentos. O primeiro que eu gostaria de trazer é a própria Bíblia, porque ela fala em alguns lugares que é necessário interpretar. Em Neemias 8, versículo 8, diz assim: os levitas liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então, já no Antigo Testamento, os levitas liam a Sagrada Escritura e explicavam para que se pudesse entender. No Novo Testamento também temos várias passagens. Em Atos 8:32, aquele episódio está passando um camareiro etíope que está lendo a Sagrada Escritura. Aí vem o apóstolo Filipe, percebe que ele está lendo e pergunta: você entende o que você está lendo? Aí ele responde: como entenderei se ninguém me explicar? Na segunda carta de Pedro temos 2 trechos. Em um ele fala assim: antes de mais nada, entendei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. E a outra: nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, vos escreveu em quase todas as suas epístolas, falando nelas sobre estas coisas, entre as quais há algumas de difícil interpretação e que os ignorantes distorcem, como fazem com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Agora eu faço um salto histórico aí de 1500 anos e vocês vão entender por quê. Estou buscando os principais documentos que falam de interpretação da Bíblia. Então, antes disso, não teve? Específico sobre interpretação da Bíblia, não. Na profissão de fé tridentina, que é o ato de fé final do concílio, tem um trecho que fala da Bíblia assim: aceito a Sagrada Escritura de acordo com o sentido que foi e é mantido pela Santa Madre Igreja, a quem compete julgar o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras. E jamais a tomarei e interpretarei, exceto de acordo com a opinião unânime dos padres. Padres aqui são os santos padres, período patrístico. Então, antes do Concílio de Trento, como se interpretava a Bíblia? Buscava-se a opinião dos santos padres, né? Então, essa era a interpretação, digamos, oficial. Esse concílio esclareceu, e outros antes também já tinham falado, que é a opinião unânime dos padres, porque os padres também tinham muitas opiniões, e nem sempre concordantes. Então, para se interpretar a Bíblia, eles buscavam o que era de interpretação unânime. Acontece, porém, que, na maioria das vezes, os santos padres, eles buscavam não o sentido literal do texto, mas o sentido espiritual. Hoje a gente pode ler, por exemplo, na Catena Áurea, que é aquela coleção de São Tomás, comentando os evangelhos segundo os santos padres, que a maioria dos comentários são espirituais e não literais.
Então, durante todo o período patrístico até esse momento aí, no século XVI, se utilizava os santos padres como referência. E a Bíblia era considerada a mais confiável, a Vulgata de São Jerônimo. Existiam outras, mas por questão de autoridade e para que fosse uma coisa única na igreja, uma leitura una, a igreja autorizava a Vulgata. Além disso, o Concílio de Trento estimulou os estudos bíblicos nos seminários, colégios, conventos e mosteiros. É bom lembrar também que foi o Concílio de Trento que instituiu os seminários. Antes não tinha seminários. Tá? Existiam algumas escolas, catedrais, mas os padres eram formados por outros padres. Tá? Depois do Concílio de Trento, salto novamente alguns séculos. Século XIX. O que acontece no século XIX? Bem, voltando um pouco em Trento. No período de Trento, temos o protestantismo surgindo. E daí a necessidade da igreja de reafirmar a posição frente à Vulgata, da interpretação dos santos padres, de não autorizar traduções da Bíblia que não fossem a partir da Vulgata e dos comentários dos santos padres. No século XIX, isso se acirra um pouco, porque o protestantismo cresce e surgem as sociedades bíblicas, que tinham por fim, basicamente, além de estudar a Bíblia, fazer traduções. Então se proliferam muitas traduções da Bíblia e a igreja vê isso com preocupação. Vejamos o que o Papa Pio VII diz. A Igreja Romana, segundo as prescrições do Concílio de Trento, reconhece a edição Vulgata da Bíblia e rejeita traduções feitas para outros idiomas se não estiverem acompanhadas de notas provenientes dos escritos dos padres e doutores católicos, a fim de que tão grande tesouro não seja exposto às corruptelas das novidades. Se não poucas vezes lamentamos que tenham falhado na interpretação das Escrituras homens piedosos e sábios, como não deveremos recear grandes riscos se entregarem as Escrituras traduzidas em vernáculo ao povo ignorante, que na maioria dos casos carece de discernimento e julga com temeridade? Veja, o que a gente percebe olhando em geral é que está proibindo a tradução da Bíblia. Mas veja que ele não disse isso. Ele proíbe as traduções que não estiverem acompanhadas dos comentários dos padres e doutores católicos. Então, para traduzir a Bíblia católica, tinha que ter comentários. Era essa a preocupação da igreja. Essa questão mais disciplinar de não permitir certas traduções foi se repetindo durante todo o século XIX, que também foi um século de avanços científicos, mas de problemas filosóficos também, como racionalismo, iluminismo, etc. Está muito alto aí esse microfone? Porque hoje eu sou técnico, eu sou tudo aqui. Por exemplo, Leão XII, em 1824, repetiu esses mesmos termos. 1844, Gregório XVI. Em 1846, Papa Pio IX fez semelhantes considerações, com a preocupação das traduções. Pouco depois, vai haver uma grande mudança nesse entendimento.
com o Papa Leão XIII. Essa encíclica Providentissimus Deus, ela surge como uma resposta às questões desse século XIX, que houve, como eu disse, um avanço dos estudos bíblicos, muito por causa das sociedades bíblicas que surgiram, das protestantes também, mas também surgiram sociedades bíblicas católicas, ortodoxas. Então, de fato, houve avanço nos estudos bíblicos, tá? E esse é, então, o primeiro documento que trata especificamente de estudos bíblicos. E eu vou ler aqui os trechos dele, porque é o primeiro e principal documento sobre o tema. Primeiro, ele recorda que esse tipo de estudo bíblico mais científico, a Igreja já fazia desde o início, né? Ele recorda aqui dos Santos Padres, cita Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, fala de escolas catequéticas e teológicas como as de Alexandria e Antioquia, que além da leitura e explicação, faziam a defesa da palavra de Deus e estudavam direto dos originais gregos, tá? Cita aqui também no período da escolástica que a própria Igreja de Roma instituiu o Ateneu de Roma para fazer estudos bíblicos, isso no século XIII. E neste mesmo Ateneu foi instituído cátedras de literatura oriental. Essa vai ser a grande novidade do século XIX, com o resgate, já iniciado no século XVI, dos textos gregos. O Papa recomenda novamente a Vulgata, porém, ele diz o seguinte: não queremos dizer, no entanto, que não temos de ter em conta as demais versões que louvou e empregou a antiguidade cristã, sobretudo os textos primitivos, pois, se no que se refere aos principais pontos o pensamento do hebraico e do grego está suficientemente claro nestas palavras da Vulgata, não obstante, se alguma passagem resulta ambígua ou menos clara nela, o recurso à língua precedente será, segundo o conselho de Santo Agostinho, utilíssimo. Claro é que será preciso proceder com muita circunspecção nesta tarefa, pois o ofício do comentador é expor não o que ele pensa, mas o que pensava o autor cujo texto explica. E aqui, novamente, o conceito importante de sentido literal. Buscar o que o autor quis dizer. E quem é o autor da Bíblia? São dois. É Deus, o que Deus quis dizer, e o autor humano. O que aquele autor humano quis dizer? Então, o sentido literal não é o que eu estou lendo agora e acho que estou entendendo. Eu tenho que buscar entender o que o autor quis dizer. Não pode negar-se que os livros sagrados se tenham envolvido em certa obscuridade religiosa, de maneira que ninguém pode, sem guia, penetrar neles. Deus o quis assim. Esta é a opinião dos santos padres, para que os homens os estudem com mais atenção e cuidado, para que as verdades mais penosamente adquiridas penetrem mais profundamente em seu coração. Porque naquelas passagens da Sagrada Escritura que, todavia, esperam uma explicação certa e bem definida, pode acontecer, por benévolo desígnio da providência de Deus, que com este estudo preparatório chegue a amadurecer. E nos pontos já definidos, o doutor privado pode também desempenhar um papel útil se os explica com mais claridade à multidão dos fiéis, ou mais cientificamente aos doutos, ou se os defende com energia contra os adversários da fé. Resumindo esse parágrafo que eu li, ele está dizendo que mesmo naqueles
versículos, naqueles trechos que a explicação já é clara, deve-se estudá-los cada vez mais para que se esclareça cada vez com mais clareza aos fiéis ou mais cientificamente aos doutos, etc. Não é preciso, contudo, crer que tem-se fechado o caminho para não ir mais longe nas suas pesquisas e em suas explicações, quando motivo razoável exista para isso, contanto que se siga religiosamente o sábio preceito dado por Santo Agostinho: não apartar-se em nada do sentido literal. Como também não há nenhuma razão que impeça ajustar-se a ele o que faça necessário, ou que se faça necessário até abandoná-lo. Então, nunca a igreja tem por certo uma explicação, uma interpretação da Bíblia. É o que Santo Agostinho já dizia, o Papa aqui recomenda de novo: estudar cada vez mais, e que se houver uma razão para isso, pode-se ajustar a interpretação ou mesmo abandoná-la. O documento havia mencionado as astúcias dos inimigos e múltiplos meios que empregam no ataque à Sagrada Escritura. Indiquemos agora os procedimentos que devem utilizar-se para a defesa. Um deles é, em primeiro lugar, o estudo das línguas antigas orientais e, ao mesmo tempo, o da ciência que se chama crítica. É, pois, necessário aos professores da Sagrada Escritura, e convém aos teólogos, conhecer as línguas nas que os livros canônicos foram originalmente escritos pelos autores sagrados. Seria também excelente até aos seminaristas que cultivassem essas línguas, sobretudo aqueles que aspiram aos graus acadêmicos de teologia. Isso aqui passou para frente, né? Nos seminários sempre se estuda minimamente as línguas bíblicas. Sobre as ciências naturais, o Papa diz assim: não haverá nenhum desacordo real entre o teólogo e o físico em sentido geral de cientista, né? Enquanto ambos se mantenham nos seus limites. Há que se considerar, em primeiro lugar, que os escritores sagrados, ou melhor, o Espírito Santo, que falava por eles, não quiseram ensinar aos homens estas coisas, como a íntima natureza ou constituição das coisas que se veem. Aqui ele está falando das ciências ainda. Pois que em nada lhes havia de servir para a sua salvação. E assim... Bem, enfim, resumindo, daqui em diante ficou claro para a interpretação bíblica que não se deve buscar nela assuntos científicos, somente aquilo referente à nossa salvação. Sobre os textos antigos, ele diz assim: pode ocorrer na transcrição dos códices que se escapam aos copistas algumas erratas, o qual deve estudar-se com cuidado e não admitir-se facilmente, senão nos lugares que com todo rigor tenha sido demonstrado. Também pode suceder que o sentido verdadeiro de algumas frases continue duvidoso, e para determiná-lo, as regras da interpretação serão de grande auxílio. Que ele fala da possibilidade que se mostrou real de erros nos códices antigos. Quando a gente fala códices, são cópias manuscritas da Bíblia, porque não existe nenhum fragmento sequer de texto original, autógrafo, nenhum original da Bíblia. Nenhum. Todos se perderam. Existem cópias. Tem do 2º século, 3º em diante, mas nenhum que se tenha certeza de ser original. E como é cópia, é manuscrito, e existem centenas de milhares desses manuscritos,
a chance de erro é grande. Não só de erro, mas de adições ou cortes propositais, né? As chamadas glosas, por exemplo. Algum copista achou por bem explicar alguma coisa e acrescentou uma palavrinha, uma expressão ali no texto bíblico. Isso a crítica bíblica desse século XIX começou a descobrir, e o Papa aqui incentiva que se faça isso. De modo que as Bíblias que nós temos hoje, todas passaram por esse método, né? E a gente pode ter segurança de que temos um texto fiel. O Papa Leão XIII chega na virada do século, né, 20, e esse século 20 vai ser marcado pela criação da Pontifícia Comissão Bíblica, que esse Papa Leão XIII instituiu em 1902. O Papa atribuiu à Pontifícia Comissão Bíblica uma tríplice tarefa: promover eficazmente entre os católicos o estudo bíblico, contrastar com meios científicos as opiniões erradas em matéria de Sagrada Escritura e estudar e iluminar questões debatidas e problemas emergentes em campo bíblico. Leão XIII e o Papa seguinte, Pio X, concederam a essa Pontifícia Comissão Bíblica competência para dirimir questões de interpretação da Bíblia. Por exemplo, de 1905 até 1934, essa Pontifícia Comissão somou um total de 18 intervenções. Acontece o seguinte: a maioria dessas intervenções foram de aspectos, por exemplo, da historicidade do Gênesis, de quem era o autor do Pentateuco. Isso mais tarde se tornou problemático, né? Porque uma Pontifícia Comissão com autoridade papal presumia-se que ela tinha uma certa infalibilidade. Porém, os assuntos que elas trataram não eram matéria de fé, né? O que descobrir quem é o autor bíblico tem a ver com a nossa salvação? Não tem, né? Então, a própria Comissão Bíblica explicou os decretos do início do século da seguinte maneira, em 1948. A propósito das antes mencionadas questões, a saber, de 1905, sobre os relatos que só teriam aparência histórica nos livros históricos da Sagrada Escritura, de 1906, sobre a autenticidade mosaica do Pentateuco, que se dizia que Moisés era autor do Pentateuco, mas a crítica bíblica foi contra isso, né? Porque hoje nos é óbvio que Moisés não poderia ter escrito todo o Pentateuco, porque inclusive no Pentateuco se relata a morte de Moisés. Como que ele escreveu sobre a sua própria morte, né? Hoje, para a igreja é pacífico dizer, não, ela tem uma origem mosaica, mas a gente não precisa crer que foi ele que escreveu com a própria mão tudo que está ali. Continuando a explicação, e de 1939, sobre o caráter histórico dos primeiros capítulos do Gênesis, se considerar que estas respostas não se opõem em modo algum a um exame ulterior, verdadeiramente científico destes problemas, segundo os resultados obtidos durante os últimos 40 anos. Passamos então para o Papa Pio XII com a Divino Afflante Spiritu, que é uma encíclica que comemora 50 anos dessa encíclica anterior do Leão XIII. Ele retoma e reforça os principais pontos
tratados pelos seus predecessores, sobretudo a doutrina da inerrância bíblica, sobre o aspecto histórico do impulso dado aos estudos bíblicos. Ele menciona e louva a escola bíblica de Jerusalém, que é a que depois veio a entregar a famosa Bíblia de Jerusalém. E fala também da revisão da Vulgata, que foi iniciada pelo Papa Pio X. Veja, do século XX, chegou-se a admitir até que a versão até então considerada autêntica da Bíblia, autêntica no sentido de autorizada, necessitava ser reformada, revisada, melhor dizendo. E isso a revisão começou em 1907 com Pio X e foi terminar, não me lembro o ano, mas com Paulo VI, né? E que hoje nós temos a Neo-Vulgata. Basicamente a mesma coisa, mas tem pequenas correções de acordo com os estudos bíblicos feitos, porque o próprio São Jerônimo relata assim que nos trechos que ele teve dificuldade, não entendeu ou não encontrou o texto adequado, e isso, com o decorrer dos séculos, se conseguiu fazer essa revisão. Pio XII procura desfazer o preconceito de que a Igreja se opõe à leitura da Sagrada Escritura, e tem um capítulo nessa encíclica que ele fala dos critérios hermenêuticos para o estudo da Sagrada Escritura hoje. Ele menciona a importância das descobertas arqueológicas. Diz assim: aumentam o valor destas explorações os monumentos escritos por vezes encontrados, que ajudam muito a conhecer as línguas, a literatura, a história, os costumes, os cultos daqueles antiquíssimos povos. Nem é menor a importância da investigação e descoberta dos papiros, tão frequente em nossos dias, e que tanto tem contribuído para melhor conhecimento das letras e instituições públicas e particulares, especialmente do tempo de nosso Divino Salvador. Tudo isso, que não sem providência especial de Deus conseguiu a nossa época, convida e aconselha aos intérpretes das Sagradas Escrituras a aproveitar diligentemente tanta luz para perscrutar mais a fundo os divinos oráculos, ilustrá-los com maior clareza e expô-los com maior precisão. Veja, o documento é de 1943 e ele já está louvando as descobertas arqueológicas, e a principal delas nem tinha acontecido ainda, que é a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que foi em 1947. Mas no documento ele já louva aqui os esforços arqueológicos, o estudo das línguas bíblicas, e fala mais profundamente sobre a importância da crítica textual, que o Leão XIII já tinha falado. Sobre a importância da crítica textual, ele diz que o seu fim é reconstruir com toda a possível perfeição o texto sagrado, expurgá-lo das alterações nele introduzidas por culpa dos copistas, mudando-o das glosas e lacunas, transposições e repetições de palavras e de toda espécie de erros que costumam infiltrar-se na transmissão plurissecular de obras manuscritas. Nem é preciso advertir que essa crítica, que alguns decênios atrás muitos empregaram de modo completamente arbitrário, tanto que muitas vezes parecia não pretender outra coisa senão introduzir no texto sagrado as suas opiniões preconcebidas, hoje chegou a tal consistência e segurança de regras que se tornou um magnífico instrumento para a edição da Divina Palavra, em forma mais exata e mais pura, e é fácil descobrir qualquer abuso que dela se faça. Sobre a importância do sentido literal, ele vai reforçar mais uma vez: procurem-no com toda diligência, o sentido literal, valendo-se da ciência das línguas,
do exame do contexto, da comparação com passos semelhantes, coisas todas de que se costuma tirar partido na interpretação dos escritores profanos para tirar a limpo o pensamento do autor. Aqui ele reconhece que essa crítica textual já era muito utilizada para autores profanos e aqui recomenda que se faça também com o texto sagrado. É o primeiro documento a falar da importância do gênero literário, né? Questão trazida pelas ciências da linguagem desse século. Ninguém que tenha um conceito justo da inspiração bíblica poderá estranhar que, também nos autores sagrados, como nos outros antigos, se encontrem certos modos de expor e contar, certas maneiras peculiares de falar, especialmente das línguas semíticas, certas expressões aproximativas ou hiperbólicas e talvez paradoxais, que servem para gravar as coisas mais firmemente na memória. Advertiu já o doutor Angélico, São Tomás, com sua costumeira perspicácia por estas palavras. Na Escritura, as coisas divinas nos são apresentadas ao modo usual, humano. E por fim ele menciona a questão do valor histórico da Bíblia ou da historicidade dos livros, que era uma questão que os racionalistas, os críticos colocavam sobre a Bíblia, mas aqui no tempo que ele escreveu, essa já era uma questão resolvida, né? Mais até de que a maioria dos textos antigos, né? Os próprios racionalistas admitiam que o texto bíblico dos textos antigos é o mais fiel e o mais completo que existe, né? Não há que se colocar nenhuma dúvida sobre a historicidade deles. Passo então ao Concílio Vaticano II, que tem um documento sobre a revelação divina, não é propriamente sobre a Bíblia, mas há um capítulo, o capítulo 3, sobre a interpretação da Sagrada Escritura. Não tem nenhuma novidade aqui nesse documento, mas ele só reforça algumas coisas. Deus, na Sagrada Escritura, falou por meio dos homens e à maneira humana. O intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os hagiógrafos realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio das suas palavras. Para descobrir a intenção dos hagiógrafos, devem ser tidos também em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. Com efeito, a verdade é proposta e expressa de modos diversos, segundo se trata de gêneros históricos, proféticos, poéticos ou outros. Importa, além disso, que o intérprete busque o sentido que o hagiógrafo, em determinadas circunstâncias, segundo as condições do seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir e de fato exprimiu, servindo dos gêneros literários então usados. Como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, não menos atenção se deve dar na investigação do reto sentido dos textos sagrados ao contexto e à unidade de toda a Sagrada Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Cabe aos exegetas trabalhar de harmonia com essas regras, por entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, para que, mercê deste estudo de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja. Veja, aqui ele está falando do papel do exegeta, do estudioso da Bíblia. Assim como o teólogo, eles exercem um papel preparatório, de esclarecimento. E diz que a Igreja
a partir desses estudos, amadurece seu juízo sobre as questões e a autoridade para interpretar autenticamente a Sagrada Escritura é a autoridade da Igreja. Por último, um documento da Pontifícia Comissão Bíblica de 1993 é o mais extenso e técnico, pois aborda o estado da questão da interpretação da Bíblia nessa década aí de 1993. Esse documento ele faz uma breve descrição dos métodos e abordagens, indicando inclusive suas possibilidades e limites, examina algumas questões de hermenêutica no sentido de interpretação, que a filosofia moderna e contemporânea avançou também nesse sentido, de interpretar os textos, os autores, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto. E propõe uma reflexão sobre as dimensões características da interpretação católica da Bíblia e sobre suas relações com outras disciplinas teológicas. Sobre os métodos que esse documento vai expor, eu só destaco aqui o principal deles, que já desde Leão XIII se utilizava e se falava, que é o método histórico crítico. É um método crítico porque ele opera com a ajuda de critérios científicos tão objetivos quanto possíveis em cada uma de suas etapas. Quais são as etapas desse método? Crítica textual, análise linguística e semântica, crítica literária, crítica dos gêneros, crítica das tradições e crítica da redação. Então, o método histórico crítico, na verdade, é um amontoado de métodos, né? De etapas para se chegar à melhor interpretação do sentido literal de determinado texto. Ele cita também outros métodos, como análise retórica, de narrativa, da semiótica, e mostra seus limites também. Desse documento, além do estado da questão, uma coisa que é certa novidade é que, além do sentido literal e espiritual que a Igreja já falava, pelo menos desde a escolástica, no último século começou-se a pensar num outro sentido do texto, que é o sentido pleno, que seria o sentido mais profundo do texto, querido por Deus, mas que o próprio autor humano não o alcançou, né? Então, por exemplo, a criação. No primeiro dia, Deus criou o céu e a terra, no segundo dia, tal. Qual que é o sentido literal desse texto? Vários desses documentos falam, eu não citei aqui, mas dos problemas de interpretação, né? Um deles é a leitura literalista, né? Que é aquele mais básico, que é você entender o que você está lendo e não o que o autor quis dizer. Uma leitura literalista é entender, Deus criou em 7 dias. Isso é uma leitura literalista. Qual que parece ser o sentido literal, ou seja, aquele que o autor quis dizer? É que Deus criou em etapas, né? Basicamente, é isso. Agora, qual seria o sentido pleno? Não sei, é o que Deus quis mostrar com aquele texto. Aí precisaria ver o sentido espiritual. Enfim, todo texto, todos os textos da Sagrada Escritura podem ter todos esses sentidos. O principal é o literal, porque é o sentido que o autor quis dar, e o autor é Deus, e o autor é o autor humano. Então, ao se interpretar a Bíblia, se busca entender o que o autor quis dizer. Agora, eu posso fazer uma leitura, Deus está falando tal coisa para mim. Pode, isso é uma leitura espiritual, né?
Bem, é basicamente isso que eu queria apresentar os documentos da igreja sobre o tema. E todos eles, quando falam de interpretação da Bíblia, falam da busca do sentido literal, do sentido que o autor quis dar. Interpretar a Bíblia é isso, é buscar o sentido do texto, não o sentido para mim, o sentido que o autor quis dar. E é o único sentido que precisa de interpretação, de estudo, né? Porque o sentido espiritual, Deus pode te inspirar, mas o sentido literal precisa de um esforço, precisa que você entenda a cabeça do autor. Abro para as considerações de vocês, se houver, ou se eu puder ajudar em alguma coisa. Afinal, Márcio, qual que é a melhor edição da Bíblia que a gente tem para colocar Essa pergunta é recorrente